Glória a Deus, maravilha, graça e paz, meus queridos. A paz do Senhor aos amados e amadas do Instagram, a irmã Andressa, Andréia, pessoal que está entrando aí no Instagram, vamos lá. Mais uma aula, nós faríamos ontem a aula, mas ontem eu estava muito gripadinha, não consegui fazer, nós vamos fazer a aula hoje, tá bom? Aula 6, a mulher nos tempos de Jesus. Irmã Cris de Joinville, beijo. Estaremos aí no Forever, tá bom? Grande beijo, que Deus abençoe. Pessoal do Facebook, vai colocando para mim o nomezinho de onde vocês são. Valdirene Fernandes, Deus abençoe. Gente, vamos para mais uma aula. Vamos lá, você que é do Instagram, se por acaso cair no Instagram, corre para o Facebook, compartilhe com os amigos, por favor, a aula de hoje. Depois vai estar também no meu canal do YouTube, vou colocar lá, a gente tem uma sequência de aulas, a mulher e o ministério feminino, tá bom? Então nós temos a aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, e hoje nós vamos para a aula 6, tá bom? Se você tiver perguntas, quiser colocar comentários, faça isso, por favor, ok? Então, nós vamos começar. Nós já temos o pessoal aí ao vivo conosco pelo Instagram e também pelo Facebook. A Arapoti, que legal, lá do Paraná, espero que eu esteja pronunciando corretamente. A irmã Valdirene, é do Paraná. Sim, Andressa, já estou saindo para pregar nas igrejas, tá bom? Eu estou já aceitando agendas, agora de uma forma mais calma, né? Para cuidar um pouquinho mais da minha saúde, mas já estou aceitando sim, tá bom? Márcia e Denilson, um abração para o Denilson, meus queridos, Deus abençoe, um abração para a irmã Márcia. Vamos lá, todo mundo preparado aí? Gente, para começar então nossa aula 6, depois vocês pegam a sequência lá no meu canal do YouTube, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Hoje a aula 6 vai ser sobre a mulher, ministério feminino, a mulher nos tempos de Jesus, tá bom? Antes de dar início à aula de hoje, eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, na Bíblia Sagrada não existe machismo nem feminismo. Deus não é Deus dos machistas nem das feministas. Segundo lugar, não existe uma guerra dos sexos. Macho contra fêmeas e fêmeas contra macho. Homem contra mulher e mulher contra homem. Isso não é de Deus e não é um ensinamento bíblico. Terceira coisa que eu quero destacar aqui, pautar antes de começarmos as aulas. A minha intenção em lhes ensinar sobre a mulher e o ministério, ou seja, o ministério feminino no Antigo Testamento, que foi aula 1, 2, 3 e 4, e a mulher e o ministério feminino no Novo Testamento, que foi a aula 5, e vai ser as aulas a partir de hoje, a intenção é uma só: fazer você pensar, fazer você refletir e você entender o devido lugar da mulher em toda a história bíblica e no planejamento original de Deus na criação. Esse é o único objetivo. Quarto lugar, não entendemos que a mulher, quando ela exerce o ministério pastoral, ministério de apóstola, de mestre, de profeta, de evangelista, ou qualquer que seja o ministério no reino de Deus, esta mulher, uma vez casada, tem o direito de ser insubmissa ao seu marido. De forma nenhuma. Não é isso que estamos ensinando aqui. Não é isso que estamos ensinando nestas aulas que já passamos para vocês
e nas aulas posteriores que ainda vamos passar. Amém? Então eu quero que isso fique muito bem entendido para você nessa noite. Pastor Paulo Jefferson, grande abraço, meu querido. Depois me chama no WhatsApp para a gente marcar para o pastor estar aqui na Belém conosco, tá bom? A irmã Luana, Deus abençoe. Irmã Catarina, minha amiga irmã Sueli, de São Paulo. Beijo, minha querida, Deus te abençoe. Missionária Rosângela, do Rio de Janeiro. Deus te abençoe. Amém. Olha aí, o pessoal tá aqui. Pode ficar vendo por aqui. Benção. Eu vou até deixar você ver para mim, Rê. Oi? E qualquer coisa você vai respondendo, pessoal, porque senão eu me distraio. Eu fico olhando ali pro povo e perco o foco. Então a Rê vai olhando os comentários, qualquer coisa ela já vai me passando aqui, tá bom? A Dani de Maringá, no Paraná, personal trainer, Deus abençoe. Deus abençoe vocês poderosamente. Então vocês estão entendendo, queridos? Ninguém aqui está ensinando que a mulher que exerce o ministério no reino de Deus, ela, uma vez casada, ela tem direito a ser insubmissa, rebelde ao seu marido, de maneira nenhuma, tá? Se você quer entender isso, assista a aula 1 e a aula 2, que está no meu canal do YouTube. Lá nós explicamos em detalhes qual foi o planejamento de Deus e qual é o projeto de Deus para homem e para mulher. Não há uma guerra, não há uma concorrência, não há uma disputa. Não é isso que estamos ensinando aqui de maneira alguma. Porque, repito para vocês, o homem e a mulher têm o seu lugar dentro do matrimônio, têm suas responsabilidades dentro do matrimônio. E de forma alguma estamos pregando contra isso. Agora, diminuir a mulher e proibir a mulher de exercer ministério, seja ele qual for, no reino de Deus, baseado no que Paulo fala às mulheres judaicas, de que elas devem ficar caladas e que elas não podem ensinar, ah não, meu irmão, aí não. Aí não, aí você está pegando um conceito, ensino cultural de Paulo e transformando numa teologia bíblica cristã para os nossos dias, ensinando isso como um mandamento de Jesus. Aí não dá. E se você ficar comigo nas próximas aulas, nós vamos te explicar em detalhes estas falas do apóstolo Paulo. E vamos te mostrar por que é que Paulo fala sobre isso. Por que é que Paulo ensina as mulheres da igreja aos coríntios, na cidade de Corinto, a ficarem caladas? Nós vamos explicar isso, mostrar para você em detalhes, tá bom? Mas vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é a mulher nos tempos de Jesus. Nós começamos na quinta aula vendo a mulher nos tempos de Jesus, e nós vimos que a abordagem de Jesus ao mundo feminino é um evento bastante revolucionário para a época. Então nós vimos que, em primeiro lugar, Jesus falava com mulheres em público. Então presta atenção. Quando Jesus veio, ele já começou a revolucionar a questão das mulheres. O que é que Jesus já vai quebrando de paradigmas, de liturgia, de cultura da terra, da cultura judaica? Jesus falava com as mulheres em público. Algo que era completamente contra a cultura da época. Vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Estão pegando bem? Vai colocando para mim, vai conversando comigo, vai me dando feedback, tá bom? A Renata tá aqui e ela vai me auxiliando. Se você mandar mensagem eu não ver, ela vai falando para mim. Mas vai interagindo comigo, ok? Então anota aí. Missionária Rosângela, irmã Valdirene, irmã Sueli, o pessoal que está no Instagram, tá? Vai lá, pastor Paulo Jefferson, depois pega, vai ficar no EGVT, tá? E vai estar no meu canal do YouTube também, vai lá. Então, primeiro lugar, revolução. Jesus
falava com as mulheres em público, algo completamente contrário à cultura da época. Em segundo lugar, Jesus tratou as mulheres com respeito e compaixão. Jesus se recusou ver as mulheres como impuras ou especialmente merecedoras de punição. Jesus atendeu, conversou, prestou atenção, interagiu até com mulheres que estavam num período de fluxo de sangue, como a mulher do fluxo de sangue, que era considerada impura. Jesus interage, cura, abençoa e conversa com ela. Isso no meio de toda uma multidão. Aula 6. Vamos lá. Terceiro lugar. A mulher nos tempos de Jesus. Vamos lá. Terceiro lugar. Jesus aceitou as mulheres e formou discípulas. Olha aí. Pegou isso daí, Rê? Olha que tremendo. Jesus aceitou as mulheres e formou discípulas. É isso mesmo que você está ouvindo. Jesus ultrapassou os limites esperados entre homens e mulheres ao aceitar as mulheres como discípulas. Presta bem atenção nisso, isso é Bíblia, irmão. Tem os homens que vão lá no YouTube e me atacam lá. Eles não gostam, infelizmente. E tem até mulher que é machista e também não gosta disso não, desse tipo de ensino. Mas eu estou falando para você a Bíblia. Eu estou falando para você a cultura, eu estou falando para você de história. Eu estou falando para você de algo documentado e registrado pela história. E pela própria palavra de Deus, não é algo que a gente está inventando. Jesus formou mulheres discípulas e as aceitou como discípulas. Ao contrário dos rabinos dos seus dias, Jesus ensinou as mulheres sobre as Escrituras e seu modo de amar. Oh, que maravilha! Gente, compartilha aí, por favor. Vai compartilhando esta live, vai compartilhando esta aula. Coloca lá para os seus amigos no grupo do WhatsApp, coloca no seu perfil do Facebook, no Instagram, manda no direct aí para o pessoal. O Brasil precisa ouvir falar sobre isso, gente. O Brasil tem que ouvir falar sobre isso. E a próxima aula que eu vou dar é sobre divórcio. Nós vamos falar sobre divórcio. Vamos falar sobre muitos temas que a igreja não aborda. Que a igreja tem medo de abordar. Nós precisamos falar sobre isso. Jesus, em Mateus, Evangelho de Mateus, fala da mãe e dos irmãos de Jesus pedindo para falar com ele. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, ele diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, verso 46 a seguir. O seu uso de palavras masculinas e femininas indica claramente que alguns de seus discípulos eram mulheres. Jesus está falando assim, ó, quem é minha família? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e irmãs? E aí Jesus fala assim, ó, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aqui está a minha família. Ou seja, homens, mulheres e crianças que se assentam para ouvir a minha palavra. Que me seguem. Esta é a minha família. Tá pegando? Tá prestando atenção? A história familiar de Marta e Maria, em Lucas capítulo 10, destaca a aceitação e a bênção de Jesus do desejo de Maria de aprender. Gente, era incomum um mestre, um rabino como Jesus era considerado,
permitir uma mulher assentar-se aos seus pés para aprender com ele, isso ia totalmente contra a cultura da época de Jesus. E Jesus quebrou essa cultura. Jesus rompeu com esta cultura. Quando Maria, assentada aos seus pés, aprendia com ele da palavra de Deus. E aí Marta reclamou. Marta disse para ele: mestre, não te importas que a minha irmã não está me ajudando com os afazeres da casa? E Jesus respondeu: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Qual era a melhor parte? Sentar-se e aprender com a palavra. Agora eu lhe pergunto, isso era comum e permitido na época de Jesus? Uma mulher sentar-se aos seus pés e ele, como um rabino, ministrar-lhe? Isso era comum, gente? Não. Não era comum. Mas Jesus fez. Então, sabe o que eu aprendo com Jesus? Jesus não é o Deus das coisas comuns. Jesus vem para quebrar e para revolucionar a cultura de homens e para implantar a cultura do reino dos céus. E no reino dos céus não tem homem nem mulher, nem pequeno nem grande, nem primeiro nem último, nem maior nem menor, nem jovem nem anciãos. Na cultura do céu existem corações quebrantados e sedentos pela presença de Deus. Essa é a cultura do reino. Quando interrogaram a Jesus a respeito da vida eterna, Jesus disse assim: olha, lá não se casa, lá não se dá em casamento. Ou seja, lá não tem homem, macho ou fêmea, se casando, marido ou mulher. Lá viveremos em estado eterno de glória. Corpos celestes, assim como ele é, nós seremos. Tá pegando aí, meu irmão? Tá pegando aí, minha irmã? Se você quer fazer parte do reino dos céus, da cultura do reino, se você é filho, filha, você tem que esquecer essa guerrinha dos sexos, meu irmão. Você tem que esquecer. Homem pode fazer, mulher não pode fazer, o homem é, a mulher não. Para com isso. Não foi esse o projeto de Deus. Pega a nossa aula 1 e a nossa aula 2 ali no canal do YouTube. Você me encontra no YouTube como Robervânia Pastora. Curte lá, compartilha, se inscreve no meu canal. Esta aula vai estar lá depois, para você ouvir várias vezes e pegar os detalhes da aula. Vamos para frente. Ela é descrita, Maria, como alguém que sentou-se ao lado do Senhor aos seus pés, ouvindo-o falar. Esta é a posição típica do discípulo masculino, do macho. Não de uma mulher, mas Jesus quebrou, Jesus arrebentou com essa cultura e uma mulher sentou-se aos seus pés para aprender com ele. Marta, por outro lado, assume o papel esperado, olha só, da mulher de oferecer hospitalidade. Então aqui nós temos dois tipos de mulheres: a mulher hospitaleira e a mulher discípula. Jesus não é contra nem a mulher hospitaleira, nem a mulher discípula. Ambas são importantes e nenhuma das duas é proibido. Pegou aí? Meu Deus do céu. Só se desenhar. Não tem jeito. Independente de tudo isso, Jesus não privará Maria de sua oportunidade de aprender e de se tornar uma discípula. Maria escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. Lucas 10, 42. De particular interesse é o fato de que Jesus não apenas ensinou mulheres, presta atenção nisso aqui, gente. Jesus não apenas ensinou mulheres, mas algumas mulheres, isso aqui é demais, viajaram com ele e ministraram a ele.
Em Lucas capítulo 8, do verso 1 ao 3, Jesus é descrito como alguém que fazia jornada de vila em vila, pregando e proclamando o reino de Deus. Presta atenção. Nestas viagens de vila em vila que Jesus fazia, a história bíblica nos diz que era comum as mulheres discípulas lhe acompanharem. Os 12 estavam com ele, e a Bíblia diz o quê? E com ele havia várias mulheres. Várias mulheres. Eita, glória a Deus. Um abraço, um beijo para a pastora Marg, da Igreja Casa de Oração em Jaraguá do Sul. Minha querida amiga Elaine, beijo, te amo, saudades, minha querida, que Deus te abençoe. Vamos lá? Maria chamada Madalena, presta atenção. Maria chamada Madalena, de quem vários demônios haviam saído. Joana, esposo do mordomo de Herodes. Cusa, Susana e muitas outras que o sustentavam com os seus recursos, acompanhavam Jesus em suas viagens, muitas vezes de vila em vila. Tá pegando aí, irmão? Tá pegando? Marcos também diz das mulheres presentes na crucificação de Jesus. Essas mulheres o seguiram quando ele estava na Galileia e ministraram a ele. Marcos capítulo 15, verso 41. Esta imagem de mulheres discípulas é surpreendente, dado que as mulheres judias da época não deviam aprender as escrituras, nem mesmo deixar as suas casas. Quem se lembra que nós ensinamos isso na aula 2, na aula 3? Pega lá, no meu canal do YouTube. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5. A cultura daquela época, ensinava que as mulheres não podiam nem sair de casa muitas vezes. Não deveriam ser ensinadas em público, apenas seus maridos poderiam ensinar-lhes em casa. E nós vemos Jesus revolucionando essa cultura, trazendo para perto dele as mulheres, e incluindo as mulheres no seu ministério, e as mulheres como discípulas acompanhando ele. Que tremendo, que maravilha. Jesus estava fazendo algo surpreendentemente novo, revolucionário. Jesus, eu estou falando de Deus na terra, eu estou falando do Messias, eu estou falando de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se Jesus trouxe as mulheres para o seu ministério, se Jesus resgata a identidade das mulheres na sua época, se Jesus quebra os protocolos, se Jesus faz algo totalmente novo, quem sou eu e você para em pleno século 21 proibir as mulheres de aprenderem, de ministrarem, de ensinarem, de serem discípulas, de se tornarem mestres, de falarem do amor de Jesus, de pastorearem, de cuidarem de vidas? Sabe o que é o nosso problema? É que a gente nem sabe o que significa pastorear. O pessoal fica filosofando, nem sabe, nunca abriu um dicionário, nunca foi pesquisar, não vai estudar o que significa o ministério pastoral, nem sabe direito o que é ministério. Nunca entenderam sobre Efésios 4 e 11, nem sabe falar o que é os 5 ministérios e ficam filosofando. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, vai estudar. Sem estudar não dá certo. Estão pegando aí? Estão pegando? Vamos lá? Vamos lá? Em quarto lugar, olha o que Jesus fez, olha onde Jesus colocou as mulheres, olha o que aconteceu com a mulher nos tempos de Jesus. Pega aí. Em quarto lugar, Jesus confiou às mulheres grandes verdades eternas e teológicas. Jesus confiou às mulheres grandes verdades eternas e teológicas. Agora eu vou fazer uma pergunta bem simples. Por que é que Jesus confiaria às mulheres
grandes verdades eternas e teológicas se não fosse para as mulheres passarem, ensinarem e compartilharem isso com os demais? Me responda se puder. Me responda. Por exemplo, ele disse à mulher samaritana que era o Messias. E revelou a Marta que era a ressurreição e a vida. João capítulo 11, 25, Evangelho de João capítulo 4. Em Mateus 28, do verso 1 ao 10, é Bíblia, anota aí. Ele confiou às mulheres o anúncio da ressurreição. Como é que fica isso aí? Se Jesus não considerava a mulher importante no ministério e no seu reino, se a mulher não podia falar nada, tinha que ficar calada, quieta, não podia exercer nenhum ministério no reino, por que é que Jesus compartilha com mulheres essas verdades tão profundas, profundas teologicamente e tão eternas e fundamentais para o cristianismo? Responda para mim se você pode. Vamos lá. A gente tem resposta para isso? A gente tem resposta para isso? É claro que Jesus quebrou vários paradigmas sociais e culturais da sua época, mas não todos. Jesus, ele quebra quais paradigmas da época? Aqueles que iam contra a origem do jardim no Éden. Aqueles que iam contra ao propósito original do Pai para a humanidade. E desprezar a mulher e subjugá-la a um governo masculino, inferiorizando-a, nunca foi um propósito original de Deus na criação do homem e da mulher. Apesar disso, Jesus foi inclusivo em incluir as mulheres no seu ministério, colocando-as num lugar tão importante quanto o ocupado pelos seus discípulos homens. Sem dúvida, Jesus devolveu dignidade à mulher e recuperou seu status diante da sociedade. Levando todas essas informações em consideração, fica muito mais claro que a forma como Jesus se relacionava com as mulheres se distanciava em muito da forma do patriarcado do Antigo Testamento. Obviamente, durante o seu ministério terreno, Jesus nunca foi perguntado sobre liderança feminina. Talvez tenha sido por esse motivo que ele nunca tenha abordado essa questão de maneira direta. Ninguém nunca lhe interrogou sobre isso. Por que eles não interrogaram Jesus sobre isso? Porque eles não consideravam as mulheres dignas. Então, obviamente, eles não perguntariam sobre as mulheres. Eles perguntam sobre o quê? Sobre as leis de Moisés, eles perguntam sobre o dízimo, eles perguntam sobre o divórcio, sobre assuntos concernentes à lei de Moisés. E eles fazem essas perguntas capciosas na pura intenção de pegar Jesus em contradição. Só por isso também. Ok? Então, por outro lado, dá para entender qual a visão de Jesus graças à forma como ele lidava e se relacionava com as mulheres. Então preste atenção aqui em mim, por favor, gente, preste atenção. Preste atenção. Você não vai encontrar nos evangelhos, e talvez você não encontre explicitamente escrito com todas as letras em Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja primitiva, relatos específicos autorizando a mulher
mulher exercer ministério pastoral ou qualquer que seja outro ministério. Mas o aprendizado de como Jesus lida com as mulheres nesse quesito, ele se dá totalmente no relacionamento pessoal de Jesus com as mulheres. A forma como Jesus lidou com as mulheres nos ensina e nos deixa muito claro que ao invés de acontecer uma exclusão feminina, pelo contrário, existe uma inclusão da mulher no ministério nos dias de Jesus. E pasme você, se é que você lê a Bíblia corretamente. Porque também tem um grande problema, né, gente? Vocês vão de concordar comigo que tem gente que não sabe ler direito, né? E eu não estou falando de analfabetismo. Ele sabe ler o A, B, C, o D, ele sabe ler. Só que ele não tem a arte de interpretação chamada hermenêutica. Se você não estudar um pouquinho de hermenêutica, você terá muita dificuldade na interpretação bíblica. E aí, irmão, falar bem a verdade não dá nem para conversar, porque não dá. Aonde a ignorância chega, a sabedoria se retira. Falar a verdade é necessário. Tá bom, meu povo? Então, vamos lá. Vamos lá. Se você observar os apóstolos, os 12 apóstolos, os 12, eles lidam com as mulheres de forma inclusiva e não de forma exclusiva. E o apóstolo Paulo, que as pessoas erroneamente dizem que ele era contra a mulher falar e o ministério feminino, ele é um dos apóstolos que mais inclui as mulheres no seu ministério. A gente vai ver isso mais para frente um pouquinho. Tá bom, meus queridos? O pessoal do Facebook tá aí? O Facebook tá funcionando aí? Vai compartilhando a live aí, vai transmitindo. Pessoal do Instagram, a irmã Márcia tá chegando agora. Vai compartilhando, tá bom, meus irmãos? Eu tô sentindo falta aqui dos nossos belemitas, né? Os nossos belemitas estão precisando vir aprender, hein, pessoal? Depois ficam perguntando, depois ficam... Aí é uma hora que a gente tá dando a aula, não presta atenção na aula. Oi, Bia, minha querida. Beijo. Melhor maquiadora de Balneário Camboriú. Deus te abençoe, tá bom? Tô sentindo falta aqui dos belemitas. Não estão pegando as aulas. Depois ficam sendo abordados no local de trabalho, na rua, sobre ter mulher pastora, não sabem o que responder. Porque a gente tá dando aula de graça, né? Bem explicadinha, parte por parte, as pessoas têm preguiça de estudar. Isso é lamentável. Tá bom? Agora vamos para um assunto muito interessante. Nós vimos esses 4 pontos que revolucionam, tá, o ministério feminino na época de Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta muito interessante. Rê, coloca para mim aí. E como fica a escolha dos 12? Por que só tem homem na escolha dos 12? Anota isso aí para mim. Antes de nós falarmos sobre isso, eu quero destacar para vocês ainda que um dado muito interessante é que como o nascimento da igreja se dá em Atos 2. Não faz sentido Jesus tratar do assunto que estamos abordando, seria um anacronismo, porque em Atos capítulo 2, o Espírito Santo não desce só sobre homens. O Espírito Santo é uma promessa e é um presente que é dado a homens e mulheres. E os dons, eles são recebidos através do Espírito Santo. Então, se não fosse para a mulher usar os dons, pega aqui, olha a chave. E é através dos dons que nascem os ministérios.
É quando você usa os dons do Espírito recebido que surgem os ministérios. O dom é a capacitação do Espírito para executar os ministérios. Não existe ministérios senão pela execução dos dons. E se o Espírito Santo desceu como dom, como presente, como uma dádiva a homens e mulheres, aqui já quebra tudo, meu irmão. Aqui já quebra tudo. Aqui está a revolução. Se ministério no reino fosse só para homem, o Espírito Santo não descia sobre as mulheres, capacitando-as e enchendo-as de poder. Agora eu vou fazer outra pergunta. Agora esquentou. Agora ferveu. Agora esquentou. Qual que é a pergunta que eu faço para você, meu irmão? Minha irmã? Pega essa. Que você gosta de chave, tá aqui mais uma chave. Para que Deus derramou o Espírito Santo? Qual que foi a promessa? Quando Jesus prometeu o Espírito Santo, o que ele disse? O Espírito Santo seria derramado para quê? Qual o propósito? Qual o propósito do Pentecostes? Qual o propósito do derramar do Espírito Santo? Não foi para nos encher de poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. Ah, não. E ser-me-eis testemunhas. Ou seja, o Espírito Santo é prometido, ele vai descer sobre mim, e ele vai me encher, ele vai me capacitar, ele vai me dar poder para quê? Para que eu testemunhe, para que eu fale. Para que eu vá à Judéia, a Samaria, a Jerusalém, aos confins da terra, falando, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso foi dado só a homens? Onde que está escrito que foi dado só a homens? Me mostra. Prova para mim. Abre o versículo da Bíblia aí, seu machista. Seu machão. Abre o versículo da Bíblia aí e diga para mim onde que está escrito que foi dado só para homens. Abre a Bíblia aí. Abre, porque eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Vamos lá para o livro de Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 2. Você que gosta de ir lá no meu YouTube me encher as paciência. Abre a Bíblia aí. E lê para mim onde é que está que o Espírito Santo foi derramado só sobre homens. E que as mulheres não receberam o Espírito Santo. E que as mulheres não receberam o mesmo poder, a mesma capacitação do Espírito para serem testemunhas. Agora fala para mim o que é ser uma testemunha. Fala para mim. O problema é esse, gente, que a gente pega um versículo, um texto da Bíblia e isola. As pessoas têm dificuldade de estudar a Bíblia num todo. Daí a gente está dando uma aula dessa aqui tremenda. Ninguém quer. Só você mesmo que está aí, que me acompanha. Você é um presente de Deus. Você está interessado na palavra, nem que seja para criticar, mas você está aí. Você tem interesse de aprender. Agora, se a gente estivesse falando aqui, revelando, falando mentira para você, inventando profecia, irmão, essa live estava estourando, pipocando. Pipocando. Porque as pessoas hoje em dia, elas adoram ouvir uma mentira. Elas adoram revelamento. Que Deus não está falando nada, mas elas adoram ouvir que Deus está falando. Deus não está falando nada. Deus está dando a Bíblia para elas estudarem e elas não querem. Os irmãos estão entendendo, meus amados? A coisa está feia. Se a gente estivesse fazendo aqui uma piada, falando da vida dos outros, não é? Mas aí, como é estudando a Bíblia, as pessoas têm preguiça mental, preguiça intelectual, de pensar, de pesquisar, de estudar. É ou não é? É, meus filhos, essa é a verdade. Tá bom? Então, como que a igreja começou? Com o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E lá só tinham homens? Até vou abrir aqui, irmãos. Não aguento. Vou abrir aqui porque a gente tem que abrir a palavra, né? Atos dos Apóstolos, todo mundo concorda que ele começou? Ou você não concorda também? Aí nós vamos ter que escrever outra Bíblia, porque daí não vai dar. Se você não concordar, vamos lá. Eita, glória a Deus. Deus tremendo.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não diz que era só homens. Todos que seguiam Jesus, todos que acompanhavam o seu ministério, todos que ouviram ele fazer a promessa e aguardavam a promessa do derramar do Espírito Santo. De repente, estalou do céu um estrondo, como que de um vento forte que vinha com ímpeto, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então apareceram-lhes línguas como de fogo que se repartiam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, sendo que o Espírito lhes concedia que falassem. Achava-se então em Jerusalém varões piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviu-se que aquele estrondo aconteceu, ajuntou-se a multidão e estava confusa porque os ouvia falar na sua própria língua. Na sua própria língua. Aí eu te pergunto aqui, onde é que está, meus amados? Onde é que está aqui que foi só sobre os homens? Aí aconteceu uma coisa extraordinária. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 14 a seguir. Pedro foi cheio do Espírito Santo, se pôs de pé, começou a ministrar. Aleluia. Oh, glória. E aí Pedro diz assim, o que está acontecendo aqui, Atos capítulo 2, verso 16 e 17. Não é isto que fora profetizado pelo profeta Joel? O que foi profetizado pelo profeta Joel? Atos capítulo 2, verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor Deus. Anota aí para nós. Atos capítulo 2, verso 17. Que derramarei do meu espírito. Não aguento. Irmãos, sinceramente, esse versículo aqui já dava para parar a aula aqui, não precisava fazer mais aula. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas, machos e fêmeas, homens e mulheres, filhos e filhas, profetizarão. E os vossos jovens terão visões. E os vossos anciãos terão sonhos. Verso 18. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias derramarei o meu espírito e profetizarão. Presta atenção no verso 19. Além de profetizar, os meus servos, as minhas servas, mostrarão prodígios, pois diz o Senhor, e mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo, e vapor de fumo. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e magnífico dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele, não só homem, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus tem manifestado maravilhas na terra, sim ou não? Deus tem manifestado prodígios na terra, sim ou não? Ele usa quem? Homens e mulheres. Ele usa quem? A natureza. Ele permite o quê? A ciência. Deus mostrando prodígios em cima no céu, embaixo na terra, fogo, vapor de fumo. Deus tem mostrado. E ele usa quem? A natureza. Ele usa a ciência. Ele usa homens. Ele usa mulheres. E ele tem feito. E não só através de machos
através de servos e de servas, através de filhos e de filhas. Esse é o início da igreja primitiva. Isso está claro para você, meu irmão? Isso está claro para você, minha irmã? Porque se isso ficou claro para você, a gente pode continuar. E eu já vou te avisando. Eu já vou te convidando para a próxima aula, porque nós vamos refutar mais de 20 teses que aqueles que são contra o ministério feminino afirmam ser bíblicas e não é. E nós vamos refutar dentro da palavra de Deus. Nós vamos mostrar para vocês. Amém? Agora eu vou te responder o que eu perguntei para a gente encerrar a aula. E a escolha dos 12? Como fica a questão da escolha dos 12? A maioria dos complementaristas, que são aqueles que não aceitam o ministério feminino, nem pastoral, nem nada, a mulher tem que ficar quieta, calada, não pode ensinar, não pode falar, não pode fazer nada na igreja. Eles reconhecem que as mulheres ganharam um espaço importante na narrativa neotestamentária. No entanto, uma incógnita ainda persiste na cabecinha deles e na teologia deles. Por que Jesus não escolheu nenhuma mulher entre os 12 apóstolos? É a pergunta que eles fazem e é uma das teses que eles colocam como argumento. Se Jesus apoiava o ministério feminino e não era proibido, por que ele não escolheu nenhuma mulher no meio dos 12 apóstolos? Normalmente, gente, esse é um dos principais argumentos daqueles que são contra mulheres na liderança da igreja. É um dos principais argumentos. Segundo estas pessoas, os apóstolos foram os líderes mais importantes da igreja primitiva. Então, se Jesus fosse a favor de mulheres na liderança, dizem eles, ele teria colocado pelo menos uma mulher entre os apóstolos. Isso procede? Será que isso é base para uma teologia machista que não aceita a mulher como Jesus aceita e como Deus a fez para ser? Vamos ver. Vamos ver. Em primeiro lugar, como que a gente trabalha esse argumento? Vamos lá. Primeiro lugar para a gente encerrar a aula. Se cair aqui no Instagram, gente, pula para o Facebook. Pelo amor de Deus, não percam. Em primeiro lugar, esse argumento ele é insustentável, pois recorre à falácia da inferência negativa. Isto é, porque Deus escolheu esses para liderar, ele não queria outros e outras. Ué, só porque Deus escolheu 12 homens significa que ele não queria mulher no ministério? Uai, só porque Deus escolheu Moisés significa que Arão e Miriam não podiam liderar? E a Bíblia nos mostra que Arão e Miriam liderou junto com Moisés. Foram 3 irmãos líderes fortes. Hierarquicamente, falando agora de função ministerial, o Arão estava acima de Moisés. Que conversa fiada é essa? Hein? Então esse argumento, essa tese de que porque Deus não escolheu uma mulher entre os 12, ele era contra, é insustentável, gente. Isso aí é tão raso teologicamente que chega a ser feio. Em segundo lugar, a liderança da igreja não estava restrita aos apóstolos. Quem falou isso para vocês? Que a liderança da igreja estava restrita aos 12. Se você ler com cuidado, você vai perceber que a própria igreja teve dificuldade para aceitar a conversão do apóstolo Paulo, que vem a ser
um missionário, um apóstolo extraordinário para os seus dias e se considerava o menor dos apóstolos. Quem primeiro aceitou o ministério de Paulo e acreditou em Paulo foi Barnabé. Os demais tiveram muita dificuldade em aceitar o ministério de Paulo, em acreditar que Paulo de fato tivesse se convertido. Então, porque Deus escolheu os 12 e Paulo não estava lá, Deus não escolhera Paulo? Ah, irmãos, para de graça. Quem que falou que a liderança da igreja primitiva estava restrita aos 12? Portanto, presta atenção, a escolha de 12 homens não pode ser taxativa nessa discussão, até porque os 12 apóstolos, além de serem homens, eram todos judeus. Então Deus só queria judeu. Então, se nós formos levar por esse método de interpretação, então eu também tenho que interpretar que para a liderança cristã Deus só quer judeu, porque ele escolheu só judeus para começar a igreja primitiva. Então os gentios estão fora. Então nenhum gentil poderia desenvolver ministério e liderança na igreja. Tá pegando aí? Se nós formos levar por essa linha de raciocínio interpretativo. Então você percebe como isso é equivocado e é contraditório? Quem está pegando, coloca um joinha aí. Põe joinha para me saber, meus filhos, que vocês estão aí, aleluia. Oh, glória a Deus, põe um joinha aí. Isso, Bia. A Bia está dizendo, pois é, perante Deus somos filhos e filhas, Ele nos ama igualmente. É isso aí, tá? Isso também quer dizer que Jesus só quer na liderança da igreja homens judeus? Claro que não. Além disso, ele escolheu apenas 12 homens como apóstolos. Então, será que Jesus só queria 12 homens liderando a igreja? Ninguém mais pode liderar a igreja. Só os 12 homens, os 12 primeiros que ele escolheu e ponto final. Porque ele só escolheu 12 homens, então só são esses 12 homens. Ninguém mais lidera. Irmãos, pelo amor de Deus. Certamente que não. Certamente que não. Da mesma forma que Jesus não quer somente judeus na liderança da igreja, muito menos apenas 12 pessoas, esse fato não pode ser usado para negar que Jesus queria mulheres na liderança. Pelo amor de Deus. Sem falar que quando Jesus escolheu os apóstolos, presta atenção, a nova aliança ainda não tinha sido inaugurada. Ele aponta a nova aliança na última ceia com seus discípulos, mas ela ainda não tinha sido inaugurada. Ela foi inaugurada na cruz do Calvário. Muito menos a igreja não tinha sido inaugurada. Jesus inaugura a igreja depois da sua ressurreição em Pedro. Quando ele diz, Pedro, tu me amas? Ele, sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Ali começa a igreja a ser organizada, a ser cuidada, a ser administrada como um corpo. Amém, meus irmãos? Isso significa dizer que os apóstolos atuaram num primeiro momento, não como líderes, ou seja, como pastores de igrejas, mas como missionários, que a palavra apóstolo e missionário é a mesma palavra. Apóstolo e missionário, o enviado. Os 12 primeiros foram os 12 primeiros a serem enviados a outros para formarem discípulos. Eles não eram pastores locais. Os irmãos estão entendendo, amados? Estão pegando? Então eles são elegidos, escolhidos como missionários, como evangelistas itinerantes. Algo que Jesus vai ampliar lá em Marcos capítulo 16. Leia lá Marcos capítulo 16, versículo 14 ao 20. Esse é um texto usado pelos cristãos para fundamentar a grande comissão de homens e mulheres para a evangelização do mundo inteiro. Jesus não está falando lá só homens. Marcos 16, eu vou abrir aqui a Bíblia. A gente precisa abrir a Bíblia, sabe? Eu não sei, meus irmãos, é coisa tremenda. O povo não anda lendo a Bíblia.
Sabe qual que é o problema, irmãos? É de crente papagaio. É porque a gente cresceu ouvindo os nossos patriarcas antigos falarem, mulher não pode falar, mulher não pode ensinar, é proibido. Paulo proibiu, e a gente ficou repetindo. Mas nunca foi buscar, nunca foi estudar. Marcos 16, versículo 14, onde Jesus aparece aqui aos 11, e eles estando reclinados à mesa, Jesus censura-lhes a sua incredulidade, a dureza do coração, por eles não acreditarem que ele havia ressuscitado. E aí Jesus diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão papapá. Você já conhece isso daqui. Jesus está conversando com os 11, mas ele não está falando aqui que só os 11 eram para ir. Ele não está dizendo aqui que os sinais iriam seguir só os 11. Ele fala assim, ó, estes sinais, meus 11 discípulos, eles vão seguir todo aquele que crê no meu nome. Vão, falem sobre mim, espalhe o evangelho, e aquele que for crendo, o sinal vai seguindo. Aquele que for crendo, o sinal vai seguindo. E eles vão fazer o quê? Vão falar novas línguas, dom. Vão expulsar demônios, dons. Vão pisar a serpente. Eles vão exercer ministério, porque eles vão receber capacitação do Espírito. Eles vão pegar a capacitação do Espírito e vão começar a exercer ministério. Só os homens não. Todo aquele que crê no meu nome. E a Bíblia fala que foram só homens que creram no nome de Jesus? Não. Milhares e milhares de mulheres creram. E ao crer, elas foram recebendo. Elas também foram recebendo. Os sinais também foram seguindo elas. Ah, irmãos, tá louco. Não precisa falar mais nada. Só isso aqui já era suficiente. Amém? Em terceiro lugar, para nós refutarmos e desmontarmos a tese de quem não acredita no ministério feminino porque diz que Jesus não escolheu nenhuma mulher entre os 12, em terceiro lugar, para refutar isso, a escolha de 12 pessoas do sexo masculino e que ainda não eram judeus tinha toda uma significância representativa e escatológica, pois ao mesmo tempo que representa e sintetiza as 12 tribos de Israel, Mateus 19, Lucas 22, Apocalipse capítulo 21, aponta para o futuro, quando eles irão sentar-se para julgar. Ah, meu irmão, para de graça. Olha isso. A escolha de 12 homens judeus está ligado à representatividade escatológica que isso tem. Não quer dizer que Deus não queria mulheres no ministério. Não significa que Jesus não deseja mulheres no ministério. Aqui existe uma significância representativa, escatológica, onde sintetiza as 12 tribos de Israel que no futuro vão estar sentando-se para julgar. Agora eu te pergunto, Jesus veio para quem? Jesus veio para Israel. E se ele está implantando e mostrando o reino dos céus para Israel, ele precisa trabalhar escatologicamente dentro da representatividade que a lei tinha para Israel. Quem está entendendo isso aí, coloque amém, pelo amor de Deus. Quem está entendendo isso? É por isso que ele escolhe os primeiros 12 como fundamento. Ele escolhe 12 homens judeus. Porque há uma representatividade escatológica aqui, apontando para o futuro das 12 tribos de Israel e também para os 12 que vão sentar-se para julgar. Ah, meu Deus, não significa, irmão, que Jesus não apoiava, não queria, e que a mulher é proibida de exercer ministério, seja ele qual for no reino. Meu Pai do céu. Não aguento. Em quarto lugar, já estamos encerrando a aula, segura aí. Em quarto lugar,
O ministério de Jesus foi dirigido principalmente ao povo judeu dentro de Israel. Aí, os que são contra, porque dizem que Jesus só escolheu 12 homens, então a mulher não pode, você também não deveria se considerar salvo. Porque a Bíblia diz que Jesus não veio para mim e para você, gentil, não. Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? O povo de Israel. O que ele falou para a mulher cananeia? Vocês são cachorrinho. E o que a mulher cananeia falou para ele? Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Jesus, meu irmão, ele foi dirigido ao povo judeu. Vê se entende isso de uma vez por todas. E a palavra diz que os seus não o receberam. Então chegou a nós. Tá pegando aí, irmão? Mateus capítulo 15, verso 24. E para que Jesus fosse reconhecido como um rabino, ele precisava ter pelo menos 10 discípulos do sexo masculino. Isso era o que mandava a lei e a cultura da época. Vê se para de ignorância. Em nome de Jesus, saia todo espírito de ignorância da tua mente, do teu intelecto, do teu coração. Jesus veio para o povo de Israel, Jesus veio para o povo judeu. Se ele quisesse ser considerado um rabino na época, obrigatoriamente pelas leis e cultura da época, ele precisava ter pelo menos 10 discípulos homens. 10 alunos homens. Por quê? Porque a cultura daquela época não aceitava mulher. E Jesus aceitava, mas a cultura não. Então, para que ele fosse aceito, pelo menos ouvido pela cultura judaica, ele tinha que cumprir alguns requisitos da lei. Porque ele não veio contender com a lei, ele veio cumprir a lei. Mas dentro desta lei, ele cumpriu o que estava no original do jardim. O que não estava, ele quebrava, ele rompia, ele inovava. Como o caso de deixar Maria sentar aos seus pés e tornar-se uma discípula aprendendo com ele. E tantas outras mulheres. Pegou ou não pegou, irmão? Ah, não. Se tiver que desenhar, eu não vou aguentar. Eita glória! Com 12 discípulos judeus, o status de rabino de Jesus nunca foi questionado. Questionavam tudo, menos o seu status de rabino. Os críticos dele nunca questionaram o seu status de rabino. Por quê? Porque ele andava acompanhado de 12 alunos, de 12 discípulos, e para eles isso bastava. Tá pegando? Nunca foi questionado. E era isso que Jesus precisava, ser aceito como o rabino da época, para que ele pudesse ensinar nas sinagogas e pudesse falar, não é? Aquele povo da lei, aqueles homens doutores da lei. Tá entendendo, meu irmão? Só por isso, amado, que ele escolheu 12 homens. Não é porque ele não gostava das mulheres do ministério e as mulheres não podiam. Ai, que conversa fiada. Em quinto lugar, e a gente termina aqui. Nos dias de Jesus, as mulheres eram impedidas de aprender, conversar a sós com homens e ensinar. Só por isso. Isso era uma cultura judaica, da época de Jesus, dos tempos de Jesus, da cultura judaica. Nunca foi projeto de Deus, nunca foi propósito de Deus. E até hoje, irmão, só para eu te lembrar que eu acho que você esqueceu, Israel não aceitou Jesus como Messias enviado. O povo de Israel, na sua maioria, não consideram Jesus como Deus nem Senhor. Só para te lembrar, porque eu acho que você esqueceu. Primeiro, eles vão ser enganados pelo anticristo, que é o Messias que eles estão esperando agora se manifestar. Para os rabinos judeus, está muito breve, muito perto a chegada do Messias, que será o anticristo, que vai enganá-los, obviamente. E quando eles reconhecerem que foram enganados, então é quando eles vão reconhecer que aquele Jesus Nazareno Galileu, aquele que eles permitiram e consentiram na crucificação, era o Messias e eles rejeitaram.
Só para você sacar um pouquinho e entender, meu irmão, você que gosta de ser judeu e de viver a cultura judaica, vê se você entende isso de uma vez por todas. Pelo amor de Jesus Cristo, tá bom? Nós temos muito proveito da cultura judaica. Nós temos muitas lições, aprendizados extraordinários. Mas nenhum deles pode ir contra ao desejo de Deus que foi ensinado, destacado, não é? E registrado no livro do Gênesis, em capítulo 1 e capítulo 2. Por favor, vê se presta atenção nisso, porque senão você vai viver de heresias e de achismos teológicos muito errôneos, errados. E olha, que prejudica muita gente. Porque ensinar errado prejudica muita gente. Porque eu tô te ensinando a verdade e provavelmente nem 10% das pessoas que me assistem vão pegar essa verdade. Mas se eu lhe ensinar uma mentira, eu impregno ela na sua mente e é muito difícil eu tirar depois. Então aprenda a verdade, é muito melhor. A verdade é libertadora. Amém? Durante seu ministério, Jesus rompeu alguma dessas barreiras, mas não todas. De forma incipiente, progressiva e muitas vezes indireta, Jesus tratou dessas questões. Ora de forma prática, ora de maneira discursiva, tolerando, mas não se conformando com sua conjuntura cultural. Porém, apesar de não ter incluído uma mulher no colégio apostólico, Jesus ensinou, treinou e fez discípulos entre as mulheres. E vale lembrar que naquela época, um discípulo era um mestre em treinamento. Não se ensinava discípulos se não fosse para que esse discípulo se tornasse um mestre e ensinasse e fizesse outros discípulos. Então, por aqui só já se quebra o princípio de que mulher não pode ensinar. Pegou? Eu acho que depois devemos fazer até um pequeno videozinho desta fala para a gente jogar durante a semana. Pelo simples fato de Jesus ter ensinado mulheres e ter feito delas também suas discípulas, nós já temos aqui uma base concreta, porque não se formava um discípulo sem a pretensão de que esse discípulo se tornasse um mestre e formasse outros discípulos. E se Jesus ensina mulheres, permite mulheres aprender com ele, revela mistérios como a mulher samaritana, como a Maria, não é? Mistérios profundos, escatológicos e teológicos, ele revela e ele compartilha com mulheres, então é porque ele deseja que essas mulheres como discípulas se tornem mestres e também passem essas revelações a outros. Sem contar que Jesus primeiro aparece e pede para que uma mulher vá anunciar aos discípulos que ele havia ressuscitado. Esta mulher se torna uma enviada. Se ela se torna uma enviada, ela é uma apóstola, ela é uma missionária, porque ela é uma mensageira, ela tem uma missão, ela tem uma incumbência de levar a revelação da ressurreição aos demais discípulos, muitos deles homens. Uma mulher levando essa revelação. Então, pelo amor de Deus, irmãos, sinceramente, não dá para conversar com quem tem a mente fechada, bloqueada e não quer aprender. Está mais do que claro nas Escrituras Sagradas que a mulher, ela é inclusa em todo o projeto de Deus para a humanidade, inclusive nos ministérios. Amém? Agora, vou mostrar nas próximas aulas a mulher na igreja primitiva e aí nós vamos chegar no apóstolo Paulo. Fica tranquilo, eu não me esqueci. A gente vai falar sobre Paulo, tá bom? Então, meus queridos, por último, para a gente encerrar aqui, esse episódio é descritivo, não prescritivo e nem normativo, ou seja, não é normal, mas ele é descritivo. Isso é notado nas próprias passagens em que Jesus faz a escolha dos apóstolos e posteriormente, quando após a morte de Tiago, os apóstolos não veem mais a necessidade de substituir aqueles que morriam, levando o fim do colégio apostólico na medida em que todos eles morreriam. O problema é que quem faz esse tipo de objeção geralmente faz uma dicotomia entre o que seria descritivo, o número 12,
e o fato de serem judeus, e o sexo, que no caso colocam como prescritivo, ou seja, é necessário ser do sexo masculino, e não é prescritivo, é apenas descritivo. Demonstrando assim uma manipulação hermenêutica exegética da passagem, apenas para fortalecer uma suposta fundamentação bíblica contra as mulheres na liderança da igreja, o que é muito errado fazer. Percebe, meu irmão e minha irmã, como esse tipo de construção argumentativa é perigosa? Como é perigoso nós fazermos uma interpretação errada, uma hermenêutica equivocada, uma exegese equivocada de um texto, tornando-o prescritivo necessário quando ele é apenas contando a história, quando ele é apenas descritivo? Quem faz esse tipo de associação, ele certamente não entendeu a correlação neotestamentária sobre a liderança, sobre o ministério e nem sobre o reino. Ele também não conseguiu assimilar que na escolha de 12 homens judeus há todo um simbolismo e significância apropriada. E ele também não compreendeu a relação entre Jesus, as mulheres e a cultura. Ok? Isso está claro para vocês? O certo é que Jesus começou a quebrar o antigo sistema patriarcal fortemente presente em seus dias. Em Mateus, as mulheres apareceram como modelo para serviço, fé e amor por suas ações. Em Marcos, homens e mulheres são retratados como discípulos e discípulas que possuem fracassos e sucessos. Em Lucas, as mulheres aparecem como receptoras de grandes manifestações da graça e do Espírito sobre as suas vidas. E finalmente, em João, a mulher é o arquétipo de muitas coisas. Por exemplo, Maria Madalena é o arquétipo do discipulado feminino. Procura no dicionário o que é a palavra arquétipo. Vai acabar aqui a bateria do Instagram, corre para o Facebook, meu povo. Oh, glória a Deus! Já a Maria, mãe de Jesus, representa a comunidade de crentes que vivem contra a cultura opressora. Por fim, as mulheres tiveram participação ativa no ministério de Jesus. Lucas capítulo 23. E mesmo não tendo lugar no colégio apostólico, desempenharam papéis importantes nas narrativas dos evangelhos. Por exemplo, quando ressuscitou, ele confiou às mulheres a responsabilidade de contar aos apóstolos que estava vivo. Elas são as primeiras evangelistas vocacionadas por Cristo para anunciar as boas novas. Eita glória! Amém? Em Marcos 16, o verso 7, o anjo diz às mulheres: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo diante de vocês para a Galileia. O verbo grego usado aqui, traduzido por vão, é ipagô, que significa liderar, trazer sobre, retirar-se, ir embora, partir. Um dos significados desse termo é colocar sob o poder de alguém. Em João 20, o verso 17, Jesus pessoalmente diz a Maria Madalena: vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai. O verbo que aparece aqui em grego, aqui é poreumai. Peraí, meu povo. Poreumai, é difícil a palavra. Poreumai. E significa, olha aqui, para liderar, transportar, transferir, seguir a jornada em alguém. Continuar a sua jornada. Isso não é ministério apostólico, gente? Isso não é ministério apostólico? Isso não é Jesus confiando à mulher uma missão? Enviando ela para algo? Ah, não. Para de graça. Neste momento, como bem colocou o teólogo Wright, Maria Madalena e as outras mulheres são apóstolas para os apóstolos. Eita!
Maria Madalena e as outras mulheres são apóstolas para os apóstolos. Estão sendo enviadas a outros enviados. Eita, glória a Deus! Isso aqui é muito forte. Não deveria ser surpresa para nós o fato de Paulo se referir a uma mulher chamada Júnia. Júnia, anota aí. Paulo, você tem que pegar esse videozinho depois, esse pedacinho. Paulo se referiu a uma mulher chamada Júnia, como apóstola, em Romanos capítulo 16 e o verso 7. Se apóstolo é uma testemunha da ressurreição, havia mulheres que mereciam esse título antes de qualquer um dos homens. Amém? Tá pegando aí? Sobre a pecadora que ungiu Jesus em Lucas capítulo 7, o teólogo White diz assim: penso particularmente na mulher que ungiu Jesus, sem discutir aqui quem ela era e quantas vezes o episódio aconteceu. Como ressaltaram alguns, essa foi uma ação sacerdotal, aceita por Jesus como tal. Foi Jesus que falou que era uma ação sacerdotal. E sobre Marta e Maria ele diz assim, o teólogo Wright: penso também na notável história de Maria e Marta em Lucas 10. Eu estou correndo, gente, porque o Instagram vai acabar. A maioria de nós cresceu com a ideia de que Marta era do tipo ativo e Maria do tipo passivo ou contemplativo, e de que Jesus está simplesmente afirmando a importância das duas e até mesmo a prioridade da devoção a Ele. Isso é sem dúvida parte importante da história. Contudo, mais evidente para qualquer leitor do primeiro século e para inúmeros leitores na Turquia, no Oriente Médio e em muitas outras partes do mundo hoje, é o fato de que Maria estava sentada aos pés de Jesus, presta atenção, na parte da casa que era para os homens, em vez de ficar nos cômodos dos fundos com as outras mulheres. Eu tenho certeza, diz o teólogo Wright, que isso foi o que realmente incomodou a Marta. Sem dúvida ela estava irritada por ter sido deixada com todo o trabalho, mas o verdadeiro problema por trás disso é que Maria havia quebrado a cultura, havia quebrado uma das convenções sociais mais básicas. É como se hoje você me convidasse, diz o teólogo Wright, para ficar em sua casa e quando chegasse a hora de dormir, eu arrumasse uma cama em seu quarto. Temos nossas próprias e clara lei, mas não ditas, regras sobre qual espaço é de quem. Ou seja, hoje a gente sabe que o quarto da casa é do dono da casa. Se você vai dormir na casa de alguém, você não vai instalar o seu dormitório e a sua cama lá no quarto da pessoa. Você vai dormir em outro quarto ou na sala. Ok? E naquela época nas casas havia um lugar só para os homens ficarem. E um lugar aos fundos para as mulheres. E onde é que Maria está sentada aos pés de Jesus? Primeiro aprendendo com o rabino, com um homem. E segundo, ela está na parte da casa que era o lugar onde os homens ficavam. Tá pegando aí, irmãos? E Maria, simplesmente Jesus, ignoraram essas regras. E Jesus declara que Maria estava certa e que Maria escolheu a melhor parte ao sentar-se aos seus pés e aprender com o mestre. Lucas capítulo 10. Uma expressão que não significa, por exemplo, a expressão sentou-se aos pés do mestre, não significa o que significaria hoje uma aluna afetuosa contemplando com admiração e amor o professor maravilhoso. Como está claro no uso da expressão em outras partes do Novo Testamento, por exemplo, Paulo, quando assentou-se aos pés de Gamaliel, sentar-se aos pés do mestre é uma maneira de dizer que você está sendo um aluno. Ai, gente, presta atenção nisso. Quando a Bíblia fala sentou-se aos pés, está falando tornou-se um aluno, está dedicado ali para aprender. É uma maneira de dizer que você está sendo um aluno e adquirindo sabedoria e aprendizado do professor. Naquele mundo muito prático, você faria isso não só para instruir a si próprio, mas para tornar-se um mestre,
um rabino. Jesus está ensinando uma mulher. Jesus está discipulando uma mulher. Jesus está quebrando ali protocolos. Jesus considerou isso importante. E Jesus não recriminou Maria. Pelo contrário, Jesus ensinou e fez dela uma discípula. Ficou claro para vocês? Vamos encerrar a aula de hoje. E na nossa próxima aula, nós vamos aprender sobre a mulher nos dias da igreja primitiva. Eu espero você, amém? No meu canal do YouTube, eu espero você no meu Instagram, no meu Facebook. Comente, compartilhe, amém? Se inscreva lá no meu canal, me ajude. Nós precisamos ter pelo menos 1000 pessoas inscritas no meu canal do YouTube. E não é para ganhar dinheiro, meu irmão, porque para ganhar dinheiro no YouTube, eu não sei se você está sabendo, você tem que ter milhões e milhões de seguidores, milhões de curtidas e milhões de comentários. Então fica tranquilo, porque não é você se inscrevendo no meu canal que você vai me deixar rica, tá bom? Ah, meu pai, rica eu sou da presença do Senhor Jesus. Mas a gente precisa ter pessoas inscritas, por quê? Porque se eu não tiver pelo menos 1000 pessoas inscritas no canal, eu não consigo, por exemplo, pegar o meu celular e fazer as minhas aulas ao vivo. Eu tenho que baixar o aplicativo é pesado, fica falhando, dificulta a transmissão. Então eu preciso desses 1000 inscritos lá no meu canal. A gente já está com 830 e eu espero que você que gosta do ministério que o Senhor tem nos dado, que está no Instagram e no meu Facebook, vá lá no meu canal do YouTube, Robervânia Pastora, se inscreva, deixe o joinha, comente lá nos meus vídeos e nos ajudem a chegar em 1000 inscritos para a gente ter um pouquinho mais de liberdade para fazer algumas coisas no canal do YouTube, tá bom? Beijo para vocês, Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Fiquem na paz. Glória a Deus. Concluir.